11 minutos, faltando para as 11, no nosso encerramento do Bom Dia Novo Tempo de hoje, trago como versículo base Deuteronômio 30, versículo 19. Escolham a vida, sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver. Era a década de 1930. Os empregos estavam escassos nos Estados Unidos e em boa parte do mundo. Faye West, um maquinista lá na cidade de São Francisco, na Califórnia, trabalhava longas horas a fim de manter a esposa Emily e seus 7 filhos. Então, justamente quando parecia que eles conseguiriam ganhar a vida de alguma forma, conseguiriam sair do buraco, imagine só, o médico informou para Emily que a 8ª criança estava a caminho. Ignorando completamente o fato de que são necessários pai e mãe para gerar uma criança, Faye, o esposo, que não era cristão na época, reagiu da seguinte forma: nós não podemos manter outro filho. Não consigo arranjar trabalho suficiente para alimentar os filhos que temos. Faça alguma coisa. A Emily entendeu o que aquilo significava. Naquele tempo não havia o aborto legal que alguns estados americanos hoje têm. E enquanto lutava consigo mesma para achar uma forma de resolver aquele problema, alguém tomou providências para que um conhecido de uma amiga cuidasse então daquela situação para Emily. Ela havia então aceitado o aborto. A Emily chorava angustiada no dia, suplicando uma orientação divina. Antes de erguer os seus joelhos do chão, ela então decidiu não comparecer na hora que foi marcada. Ela ouviu uma voz, inclusive, audível, dizendo: ela será um consolo para você na velhice. Emily conta que ficou assustada, olhou ao seu redor, nada viu, realmente estava sozinha no quarto e a voz repetiu: ela será um consolo para você na sua velhice. Olha que interessante, a voz disse ela e não ele. Aquela 8ª criança nasceu, cresceu, crendo que era a filha preferida, inclusive, do pai Faye. Nunca se cansou de ouvir sobre como a mãe escolhera a vida naquele momento ali, recebendo como uma promessa de um anjo. Finalmente, Faye, o pai, se tornou cristão e foi batizado. E o pastor Donald Mansell conta que aquele bebê, mais tarde, foi quem se tornou a sua esposa, a esposa Vesta. Inclusive, quem fez o batismo do pai de Vesta, quem fez o batismo de Faye, havia sido ele, Donald Mansell. E Vesta, em cumprimento àquela promessa, se tornou um conforto para sua mãe e seu pai na velhice deles. Essa história, quando eu li, ela mexeu muito comigo, me emocionou de verdade. A questão do aborto, a gente sabe, é uma questão bastante complexa, divergente, levantam diferentes opiniões, não é? Pessoas de lados opostos, debatendo liberdade, debatendo vida, debatendo morte. Nós, como cristãos, em geral, temos a consciência, temos a opinião de que a vida deve ser preservada. E pessoas que passam por isso, depois relatam, né? Já ouvimos muitos relatos neste sentido, falando que são eternamente gratas pela escolha que seus pais acabaram fazendo em manter, pela manutenção ali da existência deste serzinho. E o pastor Donald Mansell, inclusive, declarou isso também na história que conta pra gente. Tudo o que posso dizer é que sou eternamente grato pela escolha de Emily. É verdade que todos os dias a gente enfrenta muitas escolhas das quais algumas são fáceis, como simplesmente escolher uma marca de um produto, mas também
escolhas extremamente difíceis, como essa aqui que passou a Emily, que passou também Faye. Talvez nem sempre a gente ouça uma voz audível como Emily ouviu, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Mas se diariamente, se sinceramente, se de todo o coração nós entregarmos a vida a Deus, Ele prometeu nos guiar no caminho em que a gente deve seguir. Salmo 32, versículo 8 diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, cuidarei de você. Que Deus hoje guie os nossos passos nos seus caminhos, no caminho que a gente deve seguir. Para mim, Ezael Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você ao longo desta semana, ao longo desta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Um bom final de semana, bom calor, fique na paz e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.